Grava. Olá para você que nos acompanha por meio das redes sociais do Diário do Iguaçu. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio para o Talking de hoje Junir Lutinski, que é biólogo da Secretaria de Saúde de Chapecó. Junir, seja muito bem-vindo. Eu separei então algumas perguntas para você por conta dos animais, dos ataques de animais peçonhentos que acontecem nesta época do ano, né, no início do calor. Então eu vou direcionar algumas perguntas para você e vamos batendo aí nosso papo, tá? Junir, seja bem-vindo aqui. Gostaria de começar primeiro, Junir. O que caracteriza um animal peçonhento, você como biólogo? Perfeito, boa tarde. Obrigado pela oportunidade de a gente conversar um pouco sobre esse assunto, né, que é muito importante para a saúde pública, especialmente esse ano que a gente começa aí com uma condição climática, né, bastante favorável para a ocorrência desses animais e bastante desfavoráveis para o trabalho de prevenção dos acidentes. Os animais peçonhentos, eles apresentam, eles são assim chamados por apresentarem estruturas morfológicas capazes de inocular a peçonha que eles produzem. Então há uma diferença entre animal venenoso e animal peçonhento. Então, por exemplo, uma aranha ela possui estruturas, né, que a gente chama de quelíceras, que ela consegue injetar a peçonha na sua presa ou no seu possível agressor. Então, é isso que caracteriza um animal peçonhento, assim como serpentes, assim como as lagartas urticantes, né, que são os escorpiões, abelhas e vespas, que são os principais grupos de animais que nós temos no município de Chapecó e que causam bastante, assim, um número considerável de acidentes. Certo. E qual que seria, Junir, a principal toxina assim que pode levar uma pessoa a passar mal, a ser encaminhada ao hospital e até mesmo em casos extremos, né, levar a óbito? A gente não consegue definir, embora isso esteja bem descrito na literatura científica, mas cada grupo, cada espécie, na verdade, de animal, desses animais, possui na sua toxina um conjunto de compostos, né, que desencadeiam então a ação tóxica no organismo, no caso no organismo humano. Então, por exemplo, aranha marrom, por exemplo, ela vai causar no momento da picada ela vai ser imperceptível, contudo, a toxina vai causar uma necrose no tecido nos dias após a picada, se não for tratada. Já uma aranha armadeira, por exemplo, ou um escorpião, a ação é mais aguda, ou seja, então nesse caso vai desencadear sintomas típicos de intoxicação, como náusea, dor de cabeça, tontura, vômito, o que acaba levando geralmente a pessoa para o serviço de saúde. Serpentes a mesma coisa, né? Então no caso as jararacas vão ter a toxina, né, injetada, vão ter uma ação mais de necrose, né, de proteolítica, enquanto que no caso de coral, por exemplo, é uma ação mais neurotóxica. Então, cada animal tem o seu conjunto de toxinas, então é um complexo aí de toxinas que são injetadas quando dos acidentes. Certo, Junir. A gente sabe que precisa ter um equilíbrio entre a humanidade e os animais, sejam eles peçonhentos ou todos os outros tipos de animais, né? Em relação aos benefícios que esses animais peçonhentos trazem para a sociedade, existe algum benefício que eles podem contribuir? Como que funciona nesse sentido? Em todos os casos, os acidentes acabam acontecendo justamente pelo contato entre humanos, né, e esses animais onde eles se encontram. Então, por exemplo, se a gente pegar abelhas, que a gente tem tido uma crescente no número de acidentes, todas as espécies aqui que a gente está conversando, todas elas têm seu papel ecológico e de muita relevância, né? No caso, as abelhas tem a polinização, produzem mel, né? Tem toda uma economia, por exemplo, na nossa região, existem muitos apicultores que desempenham essa atividade, então tem todo um engajamento aí em função desses animais. No caso de aranhas, serpentes,
Eles são animais assim que têm um papel de extrema relevância no controle de outras pragas, por exemplo, as serpentes no caso no controle de roedores, né? Que por consequência quando um não está, no caso as serpentes não estão, ou as corujas, por exemplo, que não são animais peçonhentos, mas que são predadores importantes desses dos roedores, a gente acaba tendo outros problemas de saúde, né? No caso das aranhas, baratas, moscas, grilos, enfim, todos esses invertebrados, várias espécies que têm potencial de também se tornar pragas, elas são controladas por esses animais, inclusive dentro de casa, né? É claro que a aranha, né, não é um bicho de estimação, não deve ter dentro de casa, e quando estão no quintal devem ser manejadas, o trabalho, as atividades nesses locais devem ser feito com cuidado para que os acidentes não aconteçam. Eventualmente os acidentes acontecem e a gente começou agora, a partir da saída do verão, agosto, setembro, nós tivemos uma crescente muito significativa, muito importante no número de acidentes no município. Então a gente vem procurando trabalhar junto com a população em cada caso, né? E todos esses animais que eu menciono aqui, todos eles a gente tem tido registro de acidente, tendem a aumentar à medida que a gente vai avançando cada vez mais próximo do verão. Certo, em relação a medidas preventivas, a gente sabe que aranhas, escorpiões, esses animais existem em nossa casa, né? E a gente não tem como tirá-los de lá, digamos assim, mas a gente pode se prevenir para evitar acidentes, né? Como que as pessoas podem fazer para evitar acidentes com esses animais? É bem importante a gente identificar quais espécies a gente está exposto, né? E o ambiente que a gente está exposto. Se a gente começar de dentro de casa para fora, dentro de casa, normalmente a gente vai encontrar o principal agente causador de acidentes, o principal animal causador de acidentes no intradomicílio tem sido a aranha-marrom aqui no município. Nós temos 3 espécies que ocorrem aqui na região e todas elas assim com potencial de causar necrose de tecido e em alguma situação até amputação, né, de dedos, por exemplo. Então, nesse caso, dentro de casa, e eventualmente escorpiões que entram para o interior do domicílio, algumas dicas principais, assim, a gente tem verificado muitos acidentes, ou a maioria dos acidentes, ocorrendo quando a pessoa vai calçar um calçado, um tênis, um sapato, até uma pantufa, roupa, vestir a roupa, às vezes vai pegar a roupa, deixa no chão, ou pendurada mesmo, né? Sempre é importante virar ao avesso, chacoalhar bem, né, antes de vestir, porque os acidentes acabam acontecendo justamente nesse momento. E uma dica importante é deixar camas sempre afastadas, camas, berços sempre afastados da parede, né, porque se deixar encostado, o animal eventualmente vai estar caminhando, subindo na parede, cai em cima, e a gente tem verificado alguns acidentes nesse sentido. No ambiente peridomiciliar, né, no quintal, sempre usar luvas, botas, né, quando vai caminhar, quando vai roçar, carpir, capinar, mexer algum material, entulho, mover madeira. Aliás, remover esse material, deixar o quintal limpo, né, livre de pedras, entulhos, galhos, madeiras, qualquer material acumulado, telhas, madeiras que possam servir de abrigo para esses animais, especialmente para aranha e armadeira, é muito importante. No entorno da casa, a gente tem verificado também, uma crescente aí no número de situações que a gente tem atendido de ocorrência de vespas, né? As vespas que acabam se instalando, né, no ambiente, nas abas das casas, embora esses animais, esses insetos, eles sejam muito pouco agressivos, eles vão atacar realmente se alguém for lá mexer, bater, cutucar neles, mas no contrário, os acidentes são muito raros. Mas a gente tem pegado algumas situações, especialmente em escolas, né, que é importante que a gente não precisa remover, né, porque fatalmente os acidentes vão acontecer. E nas áreas verdes, urbanas, acho que cabe a gente destacar aqui o cuidado com as lagartas urticantes que começam a aparecer os acidentes e a ocorrência desses animais agora também. Então, quando você for com a sua família ou se for passear em algum desses espaços arborizados, sempre estar atento
quando for se encostar em algum tronco, em alguma árvore, porque eventualmente pode, ou mesmo em algum arbusto, porque pode ter alguma lagarta. Nós temos mapeado aí em torno de 20 espécies identificadas que ocorrem no município de Chapecó, incluindo a Lonome oblíqua, né, que é capaz de desencadear acidentes acidentes graves, né, acidentes fatais. E por fim, né, o pessoal do campo, né, especialmente nas áreas rurais, ou mesmo quem vai acampar, pescar, enfim, fazer trilha em ambientes rurais, o risco de acidentes com serpentes, que aí o cuidado com botas, né, vai reduzir aí bastante o número, assim, a possibilidade de acidentes com esses animais em áreas rurais. Então, para cada animal, né, essencialmente a gente tem aí algumas dicas para se evitar os acidentes. Certo, encerramos então nosso talking com o Junir Lutinski, biólogo da Secretaria de Saúde de Chapecó. Junir, muito obrigado pela sua presença. E para você ficar ligadinho aí, acompanhe o Diário do Iguaçu nas redes sociais. Um abraço e até logo.